Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de poesia brasileira, dicas de leitura, poesia brasileira, alguns livros de poesia brasileira atual, né? Então nós vamos comentar, ler alguns trechos, algumas dicas de poesia brasileira. Muito bem, Paulo Henriques Brito. Paulo Henriques Brito, que é tradutor, né? Super reconhecido, tradutor, poeta de mão cheia, publicou em 2012 este Formas do Nada. Então é uma poesia sobre o nada, mas só com forma, né? A poesia fala sobre a poesia, sobre a relação humana, sobre a consciência e formalista. É uma poesia formalista porque tem toda uma preocupação formal, né? A obra dele é uma obra formalista porque ele conhece a tradução, conhece a teoria literária, as teorias poéticas, né? Ele está o tempo todo refletindo sobre a construção poética, né? Então é a metapoesia e ele trabalha muito isso, ou seja, o próprio fazer poético, né? Então eu acho interessante as citações em intertextos. É uma poesia muito erudita, né? Assim, não é uma poesia do tipo do Álvaro de Campos, que você sai gritando. É uma poesia para ler com calma, né? Lembrando suas teorias, lembrando suas leituras, seus intertextos. Então é uma poesia mais Ricardo Reis, uma poesia mais Fernando Pessoa ele mesmo, né? Podemos dizer assim, comparando lá com os heterônimos, né? Então é uma poesia mais pensada, poesia mais racional. E são vários temas, né? Assim, tem autotraduções, ele faz poemas já pensando na tradução do poema, né? Então eu acho interessante isso, que é um pouco Bilac também, mas sem ser que parece que as pretensões do Bilac, né? Ele fala assim, ó, tudo se perde, nada se aproveita, eu sei, porém a impressão permanece. Alguma pouca coisa que foi feita pode talvez merecer uma espécie, de não exatamente eternidade, mas mais que o imediato esquecimento. Será ilusão? Será pura vaidade? Bem provável. Sendo assim, me contento com o vago prazer, se é mesmo prazer, de rabiscar no caderno ao acaso, o que talvez jamais venha a ser lido, por mais ninguém, nem por mim. Escrever é preciso. Por quê? Não vem ao caso. E faz sentido? Não. Não faz sentido. Então, a poesia sobre a poesia. Uma poesia sobre o nada existencial, né? Então, se você... A consciência é sempre a consciência de alguma coisa, né? Aqui é a consciência da poesia, a própria poesia. Então, a poesia não fala nada além da própria poesia, né? Então, ele está o tempo todo em drama, né? Em drama, dramatizando o próprio fazer poético, colocando em limite a própria criação poética, né? Então, ele é uma pessoa que sabe as teorias da literatura, da poesia, né? O eu lírico. Quem são os eu líricos? Quem são os eus líricos, né? Ou seja, o eu que sentiu, o eu que finge que sentiu, o eu que depois escreveu o que sentiu, né? Lembra do poeta fingidor? É uma poesia de leitor de Fernando Pessoa, né? Então, é uma poesia assim que pede um certo cuidado de leitura, né? Então eu acho, e ainda usa o soneto, né? Então é uma poesia meio geração de 45, né? Então, ó, caminhos que só levam com... Esse aqui é o parte 4 de 6 sonetos soturnos. Caminhos que só levam com certeza a caminhos que dão na estaca zero. Nada de novo. A única surpresa é constatar o mesmo desespero. A vaga mariposa persistente que não se mexe nem com a luz acesa. Termina se tornando simplesmente uma espécie de enfeite sobre a mesa. Feito estes porta-fotos digitais em que a paisagem muda pouco a pouco, talvez escurecendo mais e mais. Como se anoitecesse, quando então se percebe, como quem leva ao soco, que a tela mergulhou na escuridão. Então, é um soneto, então fica a dica, todas as soluções são boas, menos o que você escolher. Escolha sim, mesmo que doa, dá uma espécie de prazer. Então tá aqui. Henriques Brito, né, dispensa mais apresentações, grande tradutor, grande ensaísta, grande leitor de poesia, grande escritor de poesia. Então, Formas do Nada. Muito bem, outro grande autor, né, é Armando Freitas Filho, Roll. Roll, porque aqui é um roll, né, ou seja, um conjunto, né, tipo roll de roupa suja, né, 2009 a 2015, né, Ser livros. Ainda faltam 2 livros para completar a série. Escrever e ler continuam fundidos no mesmo ato. Sempre foram assim entretecidos, entretidos, um pelo outro dentro do mesmo traçado. Irmãos siameses, mas ao serem separados, definidos, definitivamente, a ponto final chegará no penúltimo e no último. Então, poesia do Armando Freitas Filho também é a poesia que trabalha sobre a poesia, né? E a questão do próprio escritor, né?
Escrevo, né? Escrevo, sempre aquela ideia do escritor, escritório, escrevo. Escrevo com meus erros rigorosos. O poema resiste, não pode comigo. Não paro, ele estanca, atropelo, deixando margens de derrapagem. Correção raivosa, rasura de grafite, de mancha, cheiro, som de pneu freando. Para não sair da margem cautelosa e perder-me semi-morto na mata virgem, no perigoso desastre do sentido. Sinto, no entanto, que deveria. Escrever por escrever, não para passar o tempo, não para não sentir, que ele passa com sua foice. Cega e corta ao acaso não só quem espera, a quem espera e quem não. Escrever por escrever mesmo bloqueado. Escrever no ar, abstrato, limpo de nuvens, no espaço vazio sem paredes, onde se poderia riscar, arranhar com unha o carvão. Escrever por escrever não dá, não adianta. O que vem é reescritura, não presta, é coisa pouca. Se não oca, tudo é de novo, repetido e cheira a mofo, arquivo e melancolia. Então, poesia, né, trecho da poesia Escritor, Escritório, do Armando Freitas Filho, né, que esse livro ele é de 2016, né, ou seja, os poemas são de 2009 a 2015 e aqui até 2016, né, aliás, lançado em 2016. Então é um apanhado, né? Você vê assim, os vários assuntos que interessam ao poeta, né? Poemas sobre o tempo, sobre a escrita, sobre a existência, né? Sobre as saudades que o poeta tem, né? Poemas escritos para os amigos, né? Então tem alguns poemas assim que você entende, o amigo vai entender, né? A quem ele escreveu, né? Os amigos, o poeta que escreve para os amigos, né? Pequenos poemas de pensamento, né? Então pequenos poemas assim que ele trabalha mais a estrutura mesmo de fazer um poema curto, né? A escolha das palavras. Então fantasma. Este é um mero rumor de mulher que restou na casa, menos que uma sombra, mais do que um perfume. Sua fonte se disfarça no jardim público, seu nome é Nom de Nuit. Passou. Foi esquecido quando a manhã atravessou a janela e o trabalho do dia acertou-se com o do relógio, com dos sinais do tráfego, com a abrir da porta espantada direta na rua. Não voltará nunca, se apagou no confronto com a luz que consumiu a soma dos seus braços e pernas dobradas, flexíveis. Ao menor toque dos dedos, a qualquer ordem do desejo, submissa, sumiu, en toute illusion champagne, sem deixar cheiro e gosto no lençol. No entanto, mesmo inapreensível a todos os sentidos, algo ficou fértil, inerte, impregnado. Então, poema fantasma. Então, vários poemas, né? Sim, poemas do dia a dia mesmo. Ok? Dica então, Hall Armando Freitas Filho. Vamos para mais dica. Tá, chegou mais aqui, ó, Mário Lincoln. Mário Lincoln mandou 2 obras poéticas. Mário Lincoln, que é do Maranhão, né? Se não me engano, Maranhão, Nordeste, e que agora vive em Curitiba, né? Então, o Mário Lincoln, ele é poeta, escritor, jornalista, editor sênior da Revista Poética Brasileira, do Acervo Vídeos, maranhense, nascido em São Luís, radicado em Curitiba. É embaixador da paz, título concedido pela Cercle Universel de Ambassadeur de la Paix, né? Os embaixadores da paz. Então fica aí a dica. Esse livro de 2016, né? Então, muitos desses poemas estão aqui neste. Esse aqui é 2022, deixa eu ver aqui, conferir. 2020. Então, 2016, Segredos Poéticos, e alguns poemas foram aproveitados, foram repaginados para a bula dos 7 pecados, né? Então, alguns se repetem, vamos pegar os melhores, né? Aqui nós estamos fazendo... depois a gente pode ler com mais calma todos, mas a gente vai aproveitar aqui para ler os melhores poemas. Então tem vários, tem uma Fortuna Crítica, o pessoal comentando os livros dele, né? E o poema dele ele joga para todo lado, né? Assim, ele tem um interesse metalinguístico, falar das leituras, né? Aquele poema, tipo Antônio Miranda, assim. Antônio Miranda é aquele poeta que fala das suas leituras, né? Ele usa a poesia para colocar as suas leituras, né? Então, ele é um poeta que está sempre falando das suas obsessões de leitura, o que ele gosta de ler, né? Então, eu acho que... E é outra coisa, muito formalismo, ele recupera os sonetos, né? Você pode ver que ele tem muito uso de soneto, muito uso de rima, né? Muito uso de imagens. Então vamos ver aqui a tela. São insubstituíveis as linhas do coração, banhadas em multicores plenas. O amor é multicor de lágrimas, ou verde limo como veneno. Os homens nem sempre acreditam no abraço sereno.
Mas as cores ganham vida em prisma, vertentes, em aventuras ardentes, chama do grito inconsciente. As rendas febris descansam nas varandas das redes, como lembretes de que há ainda pureza na direita mão. Fracos os que ainda em solidão sofrem dores de antanho. Telas ao vento, palhetas sem cor, só saudade. Inércia mansa, outono chega, se esvai na idade quem foi. Ah, se pudessem voltar, como seria diferente? Ciúme ausente, abraços mil, paixão febril de ar inconsciente, envolvente, como se as telas do amarelo refletissem o pôr do sol ou um eu te quero. E como ainda te quero, envolvida em nuvens brancas por sobre o azul das plataformas, dos delírios imensos que cercaram todas as gotas de tinta construída numa tela de saudade. Né? Então é uma poesia bem sinestésica, né? Você vê que usa de imagens, de sons, de cores. Né? Então fica aí a dica de poesia. Né? Depois a gente vai voltar com mais calma. Os dois livros, então, né? Lembrando que este livro contém os melhores deste livro, né? Então, a dica de poesia do Marion Lincoln, ok? Vamos lá para haikais. Pode faltar haikais, né? A gente falou de soneto, a gente falou de sinestesia, agora vamos para haikai e Eda Pratisberg. Estou devendo aqui no canal falar do Pêndula, né? Prometi que vou falar do Pêndula, vou falar do Pêndula em breve. Assim que vou falar do Adélia Prado também, né? Falar do Adélia Prado tá na minha lista aqui, até hoje eu não peguei lá para a gente estudar mais a Adélia Prado, né? E aqui os poemas da Ieda Pratisberg, né? É poesia do tipo, né? Bem ilustrado, né? Tem as ilustrações. É a haikai. Haikai é aquele poema assim, que você bem zen budista, né? Você condensa a realidade em poucas palavras. Haikai é uma tradição japonesa muito usada aqui pelo Leminski, né? Paulo Leminski escreveu muito haikai. O coração da aranha se desfaz em geometria de seda e mandala, né? Tem aqui tá, parece uma teia de aranha, parece um corte no tronco de árvore, né? Então as ilustrações de Herculano Ferreira. Ilustrações de Herculano Ferreira. O coração da aranha se desfaz em geometria de seda e mandala. Né? Então eu acho interessante fazer. Eu fiz alguns haikais também, eu tenho umas coleções de haikais. Quando eu fui em Ouro Preto também fiz alguns haikais. Mas assim, se você condensar, né? Jornal sobre a mesa, café da manhã amargo. Né? As más notícias, todo dia tem má notícia, né? Então as más notícias. Pássaro em silêncio, noturna chave tranca o dia. Não é isso? Então, poemas ilustrados, né? E poemas que condensam. Assim, muito sinestesia também, né? Um marcador japonês no livro de haikais, silencioso conluio. Né? Um marcador japonês no livro de haikais, silencioso conluio. Então, e aqui há uma ilustração estilo japonês, né? Acho interessante essa capacidade de condensar, né? Que a poesia, né? Em alemão é dichten, né? Condensar mesmo, Dichtung, né? Condensação, condensar a poesia. E o haikai sabe fazer isso, né? Haikai, no porta-retrato, um tempo respira, morto. Aí você vê uma fotografia, né? Uma foto. Né? Interessante essa capacidade de... E aí você fica pensando, como é que, né? O que ela quer dizer exatamente com isso, né? Recolhida em si mesma, a alma do figo é flor zazen. Zazen que tem a ver com o zen budismo, que é justamente meditar, né? Meditar, o que é meditar? É ficar no agora, né? Não é pensar no ontem nem projetar o amanhã. O meditar é estar aqui agora, né? Viver o agora, viver o hoje, carpe diem, né? Zazen. Zazen é ajoelhar-se, reclinar-se, né? Para a meditação, né? Então, o Zen é meditar, ou seja, voltar-se para o agora, viver o agora, a mente sintonizada no agora. Né? Então, tradição japonesa, né? O budismo espalhou-se, né, da Índia para o mundo, e o budismo, um dos budismos, né, uma das correntes escolásticas, escolas budistas que tem no Japão é justamente o Zen budismo. Né? Vamos falar um pouco de budismo quando eu falar lá do Hermann Hesse, né, o Siddhartha. E tá na lista, né? Vou falar em breve do Siddhartha. Então fica a dica aí das dicas de poesia. Marion Lincoln, o Paulo Henriques. Tá? Agradeço a atenção e não deixem de compartilhar.